pesquisa está em tudo. Você vai comprar um carro, nem que seja perguntar para o seu marido, para o seu namorado, ou na internet, qual que é o carro que mais você vai perder menos dinheiro. O Onix foi o carro que mais vendeu. Talvez a revenda dele seja boa. Né? Então, assim, você pergunta. Você vai comprar um celular, tem lá. Qual é o melhor celular? Se você for analisar, isso aqui acontece na fisioterapia. Qual é o melhor celular? Você vai analisar. Melhor câmera, Samsung. Melhor processador, Samsung. Qual que é o melhor, mais aberto, para você conseguir baixar o aplicativo Samsung? O que você compra? iPhone. Dá para entender? Não é? Por quê? Porque a gente, na vida, é isso. O paciente vai lá, quer fazer RPG. Ele nem sabe. Ele não foi atrás. Mas tem lá as evidências, está publicado. Tá? É isso. Tá? Então vamos além. Para mulher, né? Um monte de exemplo de mulher. Sua vizinha chegou e falou assim, olha, comecei a fazer shampoo na minha casa e minha mãe usou, minha tia usou, minhas amigas ali de perto começaram a usar, queria saber se você quer usar meu shampoo. Comecei a fazer, foi maravilhoso pra gente tá adorando. E aí? Depende, quem foi que usou, qual é o tipo de cabelo? Isso aí. Você tem alguma tintura? Você tem tintura? E aí, se desse uma reação, as outras pessoas da pesquisa não tivessem tintura, e você tem? Foi testado com quem tem tintura? Então, às vezes é uma pergunta básica que você tinha que fazer. Poxa, o meu aqui, eu tenho uma tintura. Será que vai ter uma reação química com isso que você está usando? Você tem chance de cair seu cabelo com uma reação química. Por quê? O que foi testado para um não foi testado para outro. O que mais me matam na internet nossa, mas eu faço pilates, e pilates é ótimo, você está falando que não. Eu falei, não, eu só falei que não foi testado para escoliose. Quem falou que eu falei que faz mal? Que pilates é ruim? Tem na minha clínica, eu gosto, uso. Só não foi testado para escoliose. Depois que testar, que foi comprovado, a gente usa. Isso é muito plausível. Primeiro testa e depois usa. Né? Então, a gente não pode passar, e a fisioterapia faz isso, ela passa. O que acontece? Como que acontece? A gente vai, a gente usa, depois vem os pesquisadores e falam, vamos ver se isso é bom. E tinha que ser o inverso. Para um medicamento estar lá na farmácia, qualquer medicamento passou por um crivo científico. E na fisioterapia não acontece isso. Para estar na farmácia, ele passou por pesquisas. Não que aquele remédio vai ser bom para todo mundo. Mas passou por um monte de pesquisas para saber se tem uma relação, se deve ou não, tá lá. Tem um crivo muito mais importante. Então, quando a gente faz curso de fisioterapia, quando você vai fazer um curso, na grande maioria das vezes, a gente faz um curso porque a gente acha que vai ser bom, mas sem pesquisar. Então, eu vou dar um exemplo lá num colete chamado Spine Core, que eu vou falar lá na frente. Era um curso no Canadá, que eram 3 módulos. Pra você trazer para o Brasil, você tinha que pagar royalties, tinha que pagar um monte de coisa. E eu comecei a pesquisar. Falei, vamos ver o que tem de evidência científica desse colete. Porque é maravilhosa a ideia. Umas faixas elásticas, você coloca, o paciente não precisa ficar rígido. Falei, maravilhoso, quero isso aí para mim. A hora que você vai estudar, a evidência científica do colete é muito ruim. Ele é só abaixo de uma população que não faz muito sentido. E aí? Economiza o dinheiro. Não vai fazer esse curso. Entende? Então, na verdade, o que a gente quer é que isso tenha um respaldo para poder usar. Primeiro você vai lá. Então, a gente faz pesquisa, a gente entra lá e vê o que acontece, o que tem. Daqui a pouco a física está assim, ó. E tá quase, gente. Sério, não dá. Assim, a gente tem que mudar um pouco isso. Não faz algumas questões que os clínicos falam pra gente. Por que não gosta de ciência, né? Eu não leio pesquisa, Porque o meu paciente, quando eu faço microfisioterapia, ele melhora. E aí? O meu paciente melhora. O importante é o meu paciente melhorar. E aí, o que eu faço? Então, nós vamos falar bastante por que seu paciente melhora. Porque se o seu paciente não melhorasse com microfisioterapia, não tinha tanta gente fazendo tanto curso. Mas a gente precisa entender o que está por trás disso. Vou falar um pouco disso. Algumas questões que os clínicos falam. O pesquisador nunca atendeu o paciente.
Então, o cara faz só pesquisa, o cara está lá no laboratório, ele não sabe o que está acontecendo no dia a dia aqui. Tá? Isso não é uma verdade, porque dentro de uma pesquisa, minha orientadora não atende o paciente. Mas os alunos de doutorado sim, os de mestrado sim, os de iniciação sim, ela dá o supervisiona estágio, ela pergunta, a gente chega para ela com as questões, eu atendo todos os dias, eu chego para ela e falo, eu quero pesquisar isso. Por conta disso, olha esse artigo. Então a gente leva as questões para ela. Mas ela, realmente, ela não atende. Não necessariamente todos os autores têm que atender paciente. Cada um tem sua função. Tem um que é só estatístico, tem um outro que é só metodológico. E assim, por isso que é uma equipe, uma empresa. Todo mundo faz tudo numa empresa? Não. Então é mais ou menos assim. As pesquisas não levam em consideração a individualidade do paciente. Meu paciente é único, então como que eu posso aplicar o mesmo protocolo para todo mundo? Isso também não é uma verdade. Por quê? Porque quando a gente faz grupos aleatorizados, de forma randomizado, a gente vai ter pessoas semelhantes dentro de um grupo heterogêneo. Então eu vou ter pessoas que respondem muito bem ao tratamento, pessoas que vão responder mais ou menos, pessoas que não respondem em um grupo. E do outro lado a mesma coisa. A gente sempre vai ter pessoas diferentes dentro de um grupo homogêneo. Tá? Grupo homogêneo porque a gente tem que separar pessoas de uma faixa etária parecida e etc. Tá? Então todas as suas individualidades estão sempre presentes dentro disso. Como é na nossa prática clínica. Você atende adolescentes, vai ter todo tipo de adolescente lá dentro, a não ser que você queira estudar um nicho específico de adolescente. Tá? Outra coisa, eu uso várias técnicas juntas. Então, como que a pesquisa vai me falar se o laser é bom, sendo que ele só estuda laser? Então, o que eles fazem? Pega 2 grupos de praticantes de cinesioterapia mais o laser. E vê se o laser ajuda mais naquela população. Ajuda, por exemplo. Pessoas que fizeram exercício de Mackenzie mais a kinesiotaping. Será que a kinesiotaping ajuda mais pessoas com dor nas costas? Então, eu faço fisioterapia e uso a kinésio. Esse paciente melhora mais? Não melhora mais. Não faz diferença se eu faço só exercício ou se eu faço exercício mais kinésio. Então, não faz sentido eu usar kinésio, você não muda nada na maioria das pessoas. Então, é mais ou menos assim que funciona. Tá? Hoje, as pesquisas já estão fazendo cada vez mais isso. Tá? Antigamente, realmente não fazia tanto. Então, essas questões não levam muito em consideração. Mas vamos pensar um pouco nisso aqui. Mas o meu paciente melhora. Por que melhora? Então, tá lá, a primeira delas, a história natural da doença. Isso aqui, acho que quando a gente entende esse slide, o lado do Léo fala muito disso, a gente vai entender muito, muito bem disso. E a história natural da doença é o meu gancho que eu quero falar para o paciente com escoliose, que ele é muito diferente. Mas se o paciente que chega com dor veio para você, o que na verdade acontece? O paciente travou da coluna. O que acontece? Então, quando que seu paciente chega para você? No pico do tratamento, no ápice da dor, do problema. Então, a tendência natural, tem como subir mais? Não chega no máximo da montanha-russa, você segura que vai descer. Então, ele fazendo alguma coisa ou não fazendo nada, esse paciente tende a evoluir, tende a melhorar, sozinho, espontaneamente. Quantas vezes você já teve uma dor severa e essa dor passou? Comum, isso vai acontecer, tá? Não tem nada demais. Então, só que muitas vezes a gente faz um tratamento nessa época. E aí, tudo que a gente faz ali com o nosso paciente, aquilo pode nos confundir se é do nosso tratamento ou se é a história que ele ia melhorar mesmo, tá? Regressão para a média. Eu coloquei, sem querer, que eu fiz. Somei todos os campeonatos brasileiros desde 1968. Tá? O time mais pontuador e o mais vitorioso, por coincidência, é o meu time, que é o São Paulo Futebol Clube, que eu coloquei aqui. O que acontece? Mas qual que é a história do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, do Santos, do Atlético Mineiro? Tá na parte de cima da tabela. Acontece, vira e mexe, de um grande cair, segunda divisão. E a gente sabe que mais cedo ou mais tarde, ou no ano seguinte, esse time vai voltar para a parte de cima da tabela. Isso acontece com os nossos pacientes todos os dias. A gente tem paciente que passa uma vida sem sentir dor, e muitas vezes ele tem um episódio de dor e volta a não sentir dor.
Do mesmo jeito, tem aquele paciente que eu gosto de falar que é o paciente bonzinho, é o pinga-pinga, o paciente pinga-pinga. O seu paciente foi lá para você, fez um dia, ele está na parte de baixo da tabela, sempre. Um dia, ele é atendido por você. A hora que ele é atendido por você, ele adora, ele melhora, ele tal, de repente ele some e desaparece. Né? Daí, se você ligar para ele, ele vai falar assim, e aí, o que aconteceu, seu João? Você tá bem? Ah, tô bem, agora não tô precisando mais, tô ótimo. Né? O paciente é bonzinho. Toda vez que você pergunta alguma coisa pro seu paciente, ele vai te responder melhor. Ele vai te responder tudo bem, nós somos criados para isso. Você perguntar, oi, tudo bem? Você vai responder aqui, tudo bem. Se tiver mal, você vai responder, tudo bem. Sua mãe que mandou você fazer isso. Ela ensinou, você apanhou hoje, mas você vai falar que tá tudo bem. É assim, a gente foi criado. Tem uma paciente lá na clínica que ela é holandesa. É muito engraçado. Você fala, tudo bem? Ela fala, não. Você não tá nem esperando, né? Você fala, tô com dor, não sei das quantas. Mas ela foi educada por ser sincera. Brasileira, a comida tá horrível na casa na visita que você vai. Você fala, tudo bem, nossa, tá ótimo essa comida. Eu adoro isso. Não é? Você nem come carne, ela fala, nossa, tá maravilhosa essa comida. Não é isso. A gente foi educado para isso. E o que acontece? Esse paciente pinga-pinga, se a minha secretária ligar para ele e falar assim, seu João, você sumiu, o que aconteceu? Fala assim, eu gosto muito do Rodrigo, nossa, a clínica é uma delícia, mas eu não estou bem. Não melhorei, estou procurando outro tratamento. Ele vai falar a verdade para uma outra pessoa. Por isso que as pesquisas são tão importantes, avaliador cego. Porque o paciente tende a responder mais e melhor para quando a gente mesmo trata. Então, se você reavalia seu paciente, você tende a estar mascarado. Então, faz questionário, faz o seu paciente responder o questionário, depois de um tempo ele responde de novo, ele vai esquecer o que ele respondeu lá. Né? Se vocês trabalham um monte de gente, um avalia, o outro reavalia, né? Um avalia, o outro trata, o outro, e depois reavalia de novo. Quanto mais a gente for fazendo isso, mesmo na nossa prática clínica, é melhor. Na clínica eu tenho feito muito isso. Eu avalio, eu reavalio e as pessoas tratam. Para a gente poder experimentar mais, para a gente poder ser mais fiel ao resultado. Tá? Então, se a gente tivesse um ISO 9001 da fisioterapia, ele ia ver se o nosso tratamento funcionava. Esses são os avaliadores cegos. Tá? E o paciente pinga-pinga é isso. Um dia ele está aqui, depois ele muda, ele vai para outro lugar, ele melhora um pouquinho, depois ele piora, ele vai voltando. A média dele é baixa. É o time que tenta ressuscitar e cai de novo e vai e volta. Ele está sempre na parte de baixo da tabela. Como tem gente que está na parte de cima. A gente pensa muito como confundidor que tudo é placebo. Mas você viu que não é tudo que é placebo? Tem um monte de coisas que interferem nesse paciente melhorar, mas sim, o ato da gente ser cuidado faz com que a gente melhore. Quando a gente acredita naquilo, faz com que a gente melhore mais. O melhor exemplo disso é o João de Deus. Para você imaginar. A legião de pessoas. Eu vou com tanto, eu atravesso o meu país para ir lá. Só de eu fazer isso, eu já melhorei. Tá? Você vai chamar de fé, tal, mas tá tudo dentro disso. Tá? A gente acreditar, pode ser a fé no seu trabalho, não importa, aqui não estou falando de religião nenhuma. Estou falando de você querer melhorar, de você acreditar naquilo que você quer. Isso já faz o paciente melhorar mais. Tá? Tem estudos que o médico, o fisioterapeuta mais famoso melhora mais a dor do que alguém que não é famoso. Porque ele acredita tanto que aquilo vai ser bom para ele que vai ser melhor. Tá? Então, o efeito placebo é uma coisa surreal. Quanto mais eu estudo isso, mais pirado a gente fica. Só para você ter uma noção, o paciente que toma 2 remédios de farinha melhora mais do que o cara que toma 1 remédio de farinha. Só pela dose, tomou mais dose. Amanhã eu vou falar, tem um estudo que eles operam pacientes de mentira. Não, paciente de mentira não, a operação é de mentira. Né? Metade da galera é operada. Metade da galera faz anestesia, todos os sons, todos os barulhos, mesmo pós-operatório, e só abriu e fechou, não fez nada. E os pacientes são iguais. Os resultados são iguais. Você fala assim, cara, que coisa muito louca. Então, assim, só de eu acreditar que eu fiz aquilo,
eu melhoro. Então, quanto que o nosso tratamento é bom? Quando a gente compara, hoje, né, a gente chama de intervenção mínima. Se você pegar, tem muitos estudos que chamam de dor, normalmente chama de intervenção mínima. É uma cartilha, é o telefone, é você cuidar do paciente, mas você não faz tratamento, tá? E aí, depois você faz aquele crossover de você tratar o paciente, aquele outro grupo. Mas a ideia é saber se esse cuidado faz com que o seu paciente melhore tanto, porque a gente tem que melhorar mais do que o placebo, mais do que os confundidores, senão o nosso tratamento não funciona, né? Beleza. Uma outra coisa tem muito a ver com os extremos, como lá, na hora que eu cheguei no alto da montanha-russa, chama Recall Bayous, que são o quê? Toda vez que eu tenho um ápice de uma coisa, está muito ruim, tende a melhorar, tá? Nada é tão ruim que não possa melhorar, não tem essa frase? É mais ou menos isso. Estou com excesso de dor, estou no máximo da dor, tende a evoluir, tá? Isso é importante. Então, assim, 2 pais baixos tende a ter um filho mais alto. 2 pais altos tende a ter um filho mais baixo. Senão a gente teria uma terra de gigantes e outra terra de anões. Né? O universo equilibra as coisas, é mais ou menos isso. Pasme, 40% da melhora do seu paciente, 40% da melhora do seu paciente está baseado nesses confundidores. Então, se o seu paciente melhorou 50%, ele melhorou 10% de acordo com aquela técnica. Ele precisa melhorar mais do que 40% para valer ele pagar o dinheiro que ele está pagando para você. Tá? Então, por que eu estou falando tudo isso aqui? Porque isso vai confundir muito o seu paciente. O paciente que toma homeopatia, ele melhora. Tá? Não é que ele não melhora, ele melhora 40%. E aí a minha pergunta, né? O que a gente tem que fazer? Entrar nas bases de dados. Entra lá no PubMed, digita a palavra que você quer e vê se isso acontece ou não acontece. Eu gosto bastante dessas duas. Por quê? No PubMed tem tudo. O Pedro é uma base de dados de fisioterapia. Ela só não é mais famosa porque é de fisioterapia. Se fosse medicina, ela estava assim, alucinante. Porque ela separa o que tem de bom do ruim. Ela dá uma nota metodológica. Sabe aquela história de você começar a ler o artigo, no meio do artigo você fala, nossa, mas esse artigo parece estar meio sem pé sem cabeça, a metodologia foi muito ruim. Não faz sentido eu ler? Você vai deixar de perder esse tempo, porque ele vai dar uma nota. E o que o fisioterapeuta tem que ler? Ele dá uma nota de 0 a 10. Vai ver a qualidade metodológica daquele estudo. Quanto mais nota, menos viés esse artigo vai ter, mais você vai poder confiar naqueles resultados. Tá? O que o fisioterapeuta tem que ler? Primeiro de tudo, a gente começa a estudar pelo lado errado. Se a gente fala assim, mas eu não leio o artigo porque eu não tenho tempo. Mas é porque a gente começa a estudar do lado errado. O que a gente tem que ler? O que tem de maior, para depois eu ir para o que tem de menor. Então, o que eu começo a ler? As diretrizes, os guidelines, o que um monte de gente estudou e falou assim, olha, esse é o caminho da ciência até hoje para esse tipo de paciente. Tem para joelho, tem para quadril, tem para lombar, tem para escoliose, tem para ombro, tem para tudo. Então, o que é o melhor para joelho? Melhor para joelho é terapia manual, exercício e educação de dor. Pronto, osteoartrose de joelho é isso que eu tenho que saber. Agora, ultrassom funciona? Olha, não, o nível de evidência é baixíssimo, tá lá. Adianta ficar estudando um artigo específico de ultrassom para joelho? Não adianta. Então, a gente vai primeiro para o maior, depois um caso ou outro que for importante você usar, tudo bem. Mas a maioria dos seus pacientes vão sair com o melhor tratamento, o que foi mais testado, que mais pessoas vão responder para aquilo. Então, depois a gente vai para as revisões sistemáticas. Revisões sistemáticas são, vamos lá, eu estou fazendo no meu doutorado. Peguei 42 artigos, selecionei, agora selecionamos 12. Dos 12, a gente faz uma análise metodológica de todos os artigos, separa por tipo, meta-análise. E aí vai ter um desfecho final desse artigo. Você lê ele. Depois você achou interessante os 12, você lê só os 12. Mas começou a busca em primeira é imensa, você não vai ler tudo. Entende? Aí você vai economizando tempo, tá? Porque daí tem lá o que é de boa qualidade, o que é de má qualidade, o que merece melhorar ou não. E assim por diante. Por último, então, os artigos.
tá? Os ensaios clínicos. Para a gente saber se aquele método é bom ou não, a gente tem que perguntar qual que é o desfecho, né? Para quem que está querendo saber? Qual é o modelo do tratamento? E daí a gente precisa comparar isso com alguma coisa. Né? Então, por isso que os estudos clínicos aleatorizados é o que a gente vai ter aí de melhor desfecho para a nossa área. Tá bom? Então, olha só como a gente tem hoje, isso aqui até 2010, 2019, a gente tem perto de 40 mil estudos em fisioterapia avaliados no Pedro. Tá? 40 mil estudos avaliados. Então tem muita coisa para a gente estudar com boa qualidade, que a gente sabe que é melhor e que é pior. Tá? Na musculoesquelética é o que tem mais. Ó. Então a nossa área está recheada de coisas. A gente tem uma barreira chamada língua, que faz com que a gente não consiga evoluir enquanto profissão muito. Olha o que a gente tem de artigo na língua portuguesa. Cadê? 300 artigos, mais ou menos. Tá? Quando a gente fala inglês, a gente está falando dos 28 mil artigos, a gente está falando de quase 27 mil é inglês. Então, na verdade, o que tem de melhor qualidade metodológica está aqui. Ó. Se você só está lendo em português, você está deixando passar 27.700 artigos. O que tem de melhor foi embora. Tá? Não dá para ler revista. Até a revista brasileira, ela está indexada agora em inglês, já faz um tempo, e ela só melhorou nesses últimos 2 anos, 3 anos, o fator de impacto dela. Tá? Então, quando a gente compara a qualidade metodológica de inglês para português, é muito gritante. Então, a média de todos os artigos é de 5, de português é 3. A gente recomenda começar a ler estudos acima de 6 ou 7 no Pedro. 7 para cima, na verdade. Tá? Qualidade metodológica. Então, estudo nota 3 eu nem vou ler. Ele vai mais me atrapalhar do que me ajudar. Ele foi tão mal desenhado metodologicamente que o resultado dele eu não posso confiar. Tá? Então, tem outra barreira, é pago, né? O artigo é pago. Nunca sei se eu devo ou não colocar isso aqui. O que acontece? Que é o hacker dos artigos científicos. Não sei se vocês conhecem. Tá? O que faz? É uma russa, a entrevista dela é genial. Ela é uma russa, ela vira e fala assim: olha, eu pago imposto. Imposto paga a universidade. Universidade pesquisa, pagou a bolsa, pagou a pesquisa. Aí o autor vai lá e publica na revista. Quando eu vou ler a revista que eu paguei, eu tenho que pagar de novo. Não faz sentido, é igual no Brasil, né? Você paga pedágio, paga PVA, paga 1000 coisas, 5 vezes. O que ela fez? Vamos hackear isso aí, vamos abrir, porque a ciência precisa ser para todo mundo. E aí você coloca o nome do artigo aqui e ele abre. De uma forma, outro dia eu não estava sem meu computador e a menina queria meu artigo. Eu peguei e coloquei o meu próprio artigo aí, hackeei meu próprio artigo. Achei genial.